E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Física com Krause, Física comigo. E hoje nós vamos fazer uma aula diferente. Eu vou fazer uma aula diferenciada e uma aula específica para os alunos da escola ACM do Arraial da Ajuda, os fofos da tia Gabi, né? A tia Gabi foi minha aluna, né, em 1900 e lá vai pedrada, não sei se eu posso falar a data porque ela pode ficar chateada, porque já faz muito tempo mesmo, né? Mas ela era uma excelente aluna, né? Foi minha aluna durante todo o ensino médio, excelente aluna, e hoje, diga-se de passagem, também uma excelente professora, e pelo que a gente percebe acompanhando nas redes sociais. E eu sou professor de Física e vou passar para vocês aí os fofos da tia Gabi, né? O Lucas Friza, o MC Léo, a Raquel, a Stephanie, né? Ela me deu alguns nomes aí, o Rafa, né? Que são alunos dela, para acompanhar os nossos estudos aqui na área de Física. E eu vou fazer algo diferente. Eu vou falar um pouquinho para vocês, vai ser uma aula rápida, né? E uma aula comentada de conteúdos, de um conteúdo específico que aparece muito na prova do Enem, que são fenômenos ondulatórios. Isso você precisa saber, não tem para onde correr. O fenômeno ondulatório é um conteúdo que cai bastante na prova do Enem, praticamente todas as provas do Enem abordam fenômenos ondulatórios e é importante que você os conheça, né? Então, por exemplo, reflexão, refração, difração, interferência e polarização. Então, esses são fenômenos importantes, né? Evidentemente que aí você pode trabalhar o eco, pode trabalhar a reverberação também, né? Que são fenômenos ondulatórios da acústica, mas estão associados à reflexão também. Então, vou falar um pouquinho o que significa uma onda refletir, né? O que é a reflexão de uma onda? A reflexão de uma onda é quando uma onda vai e volta, né? Então, significa que você tem uma onda se propagando num determinado meio, com velocidade, comprimento de onda, frequência, ela incide no anteparo e retorna ao mesmo meio, mantendo a velocidade, comprimento de onda e a frequência, certo? Se você falar de refração, no caso da refração, o que você tem agora? É a mudança de meio. Obrigatoriamente precisa haver a mudança de velocidade do comprimento de onda. A frequência permanece a mesma. Por exemplo, se você pegar um feixe de luz verde e incidir na água, ela vai continuar verde, né? E a frequência é a que caracteriza a cor da onda radiante, né? Nesse caso. Muda a velocidade. Se você sair do ar, por exemplo, e for para a água, o índice de refração da água é maior, então a velocidade vai ser menor. E, consequentemente, o comprimento de onda também vai ser menor, tá? Então, lembra disso. Refratou, mudou de meio, certo? Se você passa de um meio menos refringente para um meio mais refringente, a velocidade diminui, o comprimento de onda diminui. A frequência permanece a mesma. Mas se você passar de um meio mais refringente para um meio menos refringente, por exemplo, do ar para a água, ou da água para o ar, o que vai acontecer? Aí você vai ter, então, né, uma velocidade aumentada e o comprimento de onda também aumentado, ok? Então, reflexão, refração, difração. O que significa difratar? Primeira coisa importante, um fato histórico, a difração foi um fenômeno que confirmou a teoria ondulatória da luz. Tá? Isso, inclusive, caiu na prova do Enem do ano passado, se não me engano, falando lá sobre a disputa, né, entre Huygens e Newton. O Newton era um árduo defensor da teoria corpuscular e o Huygens começou a dar o pontapé inicial para a teoria ondulatória, né? Então a luz, para que a gente pudesse comprovar que ela era uma onda, o fenômeno da difração foi extremamente importante. Falamos muitas vezes da difração quando eu faço assim, ó, ei, vocês continuam me ouvindo? Com certeza continuam. Por quê? Porque o som é capaz de contornar um obstáculo. Isso significa difratar. No caso da luz, quando a onda passa, por exemplo, por uma fenda muito pequena, ela muda a forma com que ela se apresenta. Então ela sofre difração, mas tem que ser comprimento, tem que ser fendas da ordem do comprimento de onda da própria luz, tá? Reflexão, refração, difração, interferência. Outro fenômeno importante que também caracterizou a luz como uma onda, né? A luz, ela também é capaz de sofrer interferência. O que significa sofrer interferência? Significa que uma onda ela pode se sobrepor a outra, né? Então, por exemplo, vamos pensar na questão de uma interferência construtiva. Quando você tem pontos de interferência construtiva, você tem pontos de maior intensidade, porque você vai ter maior amplitude. Quando você tiver pontos de interferência destrutiva, você vai ter pontos de menor intensidade, porque você vai ter menor amplitude. E aí eu aconselho a você dar uma lida, né, na história de Young, né, o experimento de Young, né, que passou pelo experimento da difração e também mostrou, né, o fenômeno da interferência.
E o outro caso, né, é o caso da polarização. Repara que, primeira coisa importante, somente ondas transversais podem ser polarizadas. Isso é a primeira coisa. Ou seja, o som não pode ser polarizado. Você não pode polarizar o som de jeito nenhum. E o que significa polarizar? Significa você conseguir jogar uma onda num único plano. Vamos pensar, por exemplo, a onda eletromagnética, ela tem uma vibração do campo elétrico e do campo magnético. Você assistiu isso na aula que eu fiz com a tia Gabi, né? Então tá lá no nosso vídeo. Então o que acontece? Se você tem a vibração do campo elétrico e campo magnético, que são perpendiculares entre si, se você colocar um agente polarizador na vertical, só vai passar a componente vertical. Se você colocar o polarizador na horizontal, só vai passar a componente horizontal. O que acontece? Como a onda eletromagnética ela tem os dois eixos, quando você polariza um deles fica. Então, se eu colocar, por exemplo, um agente polarizador na vertical, somente a componente vertical vai continuar se propagando, a componente horizontal fica, né? Ela é filtrada. Onde é que se percebe muito isso? Quando você compra, por exemplo, óculos de sol. Quando você for comprar um óculos de sol, compre um óculos que tenha lentes polarizadas, nem que você gaste um pouco mais. Krause, mas eu não tenho dinheiro para comprar um óculos polarizado com lentes polarizadas, é muito caro. Tudo bem, então não use nada. Não use nada. O seu organismo tem uma defesa natural. Vamos supor, você vai para a praia, certo? Você chegou na praia lá e aí tá muito sol, tá aquele solaço danado. Qual é a reação? Fechar o olhinho, né? A sua pupila, ela encolhe, né, para não deixar incidir tanta radiação dentro do olho, a sua pupila encolhe e você fica com o olhinho fechado assim. É a sua defesa, certo? Agora vamos lá, você compra um óculos ordinário, né? Compra lá um óculos vagabundo. O que vai acontecer? Ele vai escurecer, então a tua pupila vai dilatar, e aí o que acontece? A radiação nociva vai incidir no teu olhinho. Então isso aí vai fazer mal para você. Então se tiver que comprar um óculos, compre um óculos com agentes polarizadores. Olha só que massa. Então aí você tira até uma onda, né? Que você está protegido, você está bem, né, na fita e você fica aí com conhecimento de que agentes polarizadores te dão proteção contra a sua visão. Por quê? Porque eles filtram a radiação nociva. Vamos voltar aqui, né, de novo. Filtra a radiação nociva. E isso é extremamente importante. Então você falou de agente polarizador, significa que a onda foi filtrada e somente uma parte da onda continuou se propagando. Ok? No caso, por exemplo, da acústica, você tem o eco, que é a reflexão do som, que só pode acontecer para valores acima aí de 17 metros, certo? Porque a gente consegue diferenciar dois sons no intervalo de 0,1 segundos. Então, como a velocidade do som é 340 metros por segundo, se você multiplicar por 0,1 vai dar 34 metros. Como o som vai e volta, tem que ser 17. Certo? Então o que você precisa saber? O eco é a reflexão do som, só acontece para distâncias superiores a 17 metros, certo? E a reverberação, né, significa que você tem um prolongamento do som. Então quando você vai em ambientes muito amplos, muito abertos, uma casa sem móvel nenhum, e você fala lá dentro, você ouve alguma coisa assim se prolongando, né? Isso aí é a reverberação. No caso do eco, você fala oi, aí você espera, oi, ele responde. Opa, então isso é o eco. Quando você fala, e você vê essa extinção do som acontecendo, significa que você está tendo o fenômeno da reverberação. É o prolongamento do som original de forma repetitiva. O eco é a reflexão direta do som. Tá certo? Então tá aí, 9 minutinhos de aula, não quis tomar muito teu tempo, mas com conteúdos que com certeza vão aparecer lá no Enem para você ou no vestibular, quando você for fazer o seu vestibular, tá certo? Galera, não se esquece de se inscrever no nosso canal Física com Krause, Física comigo. Se você curtiu, né, deixa lá um like para nós e até mais ver. E se vocês quiserem mais assuntos, fala com a tia Gabi. Fala com a tia Gabi que ela manda para mim e a gente passa o conteúdo para vocês aqui de forma rápida, de forma precisa e de uma forma que vocês com certeza não vão esquecer mais, tá bom? Grande beijo, tudo de bom para vocês e até mais ver, se Deus quiser. Valeu, galera!